Então, a gente está se despedindo, né? Vou deixar um espaço para a gente conversar um pouco ainda, né? Lama, aqui. Por favor. Eu queria muito saber a tua opinião a respeito... Por que as pessoas têm tantas dificuldades em aplicar os ensinamentos, uma filosofia de vida na vida cotidiana? E quando eu falo em ensinamentos, eu me refiro aos ensinamentos religiosos, filosofias de vida, católicas, budistas, evangélicas, etc. A gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade, seja no trabalho, seja na família, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Elas olham muito, podemos dizer, até para o seu umbigo. Se eu estou bem, primeiro eu tenho que estar bem. Depois eu penso nos outros, de repente eu nem penso nos outros. E por que tanta dificuldade? A gente percebe isso. Quando eu falo às pessoas, eu me incluo também, naturalmente. E eu queria saber o que falta nas pessoas, o que a gente tem que fazer para que realmente a gente possa sentir, viver esses ensinamentos e transformar realmente a nossa vida e transformar dos outros também. Quando o Buda descreve a roda da vida, eu acho bem apropriado para entender isso também, assim, né? Porque, essencialmente, quando a gente pensa em nós mesmos, na perspectiva do samsara, nós somos esses três animais, né? A gente não manifesta esse aspecto livre, a gente manifesta um javali, ou seja, a gente se define de um certo jeito. Quando a gente se define desse modo, esse modo de definição já tem uma rota de movimento. Nós surgimos pelos 12 elos, né? Então a gente tem um fechamento da mente. Nós temos um conjunto de estruturas, de referenciais que a gente constrói e usa como base. É muito parecido com o jogo de tabuleiro. A gente toma aquilo como base, né? Aquele conjunto de jogadas possíveis, de movimentos possíveis, a gente toma aquilo como base. Quando a gente está com a mente dentro do tabuleiro jogando, a gente não permite que outra coisa que não simplesmente aquele conjunto, ele vá atuar. Isso é ignorância. Ignorância. Ainda que a gente possa fazer outras coisas, nós estamos presos a um tipo de convencionalidade, né? Aí brota uma identidade, nós estamos jogando, brota uma identidade, nós passamos a existir ali. Quando brota isso, nós aspiramos também a desenvolver habilidades, ter meios super desenvolvidos, a gente tenta fazer um upgrade para poder jogar melhor. Isso é a construção do nosso próprio corpo. Então, na visão budista, especialmente Nyingma, a nossa consciência primeiro ela vem de um nível sutil. Depois ela se torna grosseira. O aspecto grosseiro é já nós coagulando, consolidando meios hábeis que ficam repetitivos, aí eles terminam se condensando na forma do corpo. Aí nós temos os sentidos físicos, né? Os sentidos físicos, eles são acionamento dos sentidos sutis. A gente não é o olho que vê a luz, não é o ouvido que vê o som. Todos esses aspectos, o som não entra no cérebro, a luz não entra no cérebro. Ela serve de apoio para que a imagem luminosa apareça, tanto do som quanto da visão. E os sentidos físicos, todos eles operam assim, né? Então a gente tem uma conexão com algo que estabiliza uma posição da mente. Essa posição da mente é sempre sutil, mas a gente não vê isso. Então a gente vai simplificando, né? São os objetos
que estão falando, né? É como, por exemplo, a pessoa vê alguma coisa escrita, ela não se dá conta que, por exemplo, o aviso, não jogue papel no chão, uma coisa assim, né? A pessoa não vê que aquilo não é do cartaz, aquilo é um espelho que reflete a própria mente da pessoa. Então, quando nós olhamos em geral as coisas, a gente não percebe que as coisas são espelhos que refletem a própria dimensão sutil interna. Nós só temos a dimensão interna, nós não temos a dimensão externa, mas parece que tem. Então, com o tempo, a gente começa a olhar para as coisas e parece que todas as coisas dizem coisas para nós, mas elas, na verdade, são espelhos refletindo essas dimensões, né? Assim. Então, aí nós estamos mais ou menos pelo 6º elo dos 12. Aí nós complicamos as coisas, por quê? Porque quando nós olhamos para fora, tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Então surge essa avaliação, eu gosto ou não gosto, né? É natural, porque tudo aquilo que fizer a nossa energia fluir de um modo mais livre, a gente gosta. O que obstaculiza a nossa energia, nos tranca, a gente não gosta. Mas a gente não olha assim, a gente diz eu gosto ou não gosto. Aí o que eu gosto, eu quero, mas eu quero, eu não vejo que é uma experiência interna, eu vejo experiência externa. Aí eu quero os objetos correspondentes que produzem aquilo. Aí eu estou entrando na região de sofrimento direto, assim, sem perceber. Por quê? Porque os objetos externos, eles não são objetos externos. Eles são espelhos que refletem dimensões internas. Então esses espelhos, eles podem de repente refletir alguma coisa, daqui a pouco refletem outras. Então eu penso que é nos objetos externos que está o que eu quero. Aí eu me frustro, porque no momento aquilo produz um efeito, depois produz outro efeito. Então a garantia do sofrimento, ela está aí, né? Aí na sequência, nós imaginamos que a gente começa a ficar hábil em produzir as experiências que parecem favoráveis. Aí nós temos muitos exercícios desse tipo e parece que aquilo está resolvido, a gente entendeu. Quando a gente pensa que entendeu e sabe, nós já estamos no 10º elo, é como nós nascemos. Então, eu sou esse que sabe fazer. Esse comportamento caricato fica muito fácil dos pais perceberem em relação aos filhos adolescentes, né? Porque os filhos, eles adotam posições assim proativas, posições ousadas, né? Então eles pensam que sabem, eles sabem um pouquinho de coisas e eles pensam que podem andar no mundo, né? E os pais se preocupam imediatamente, né? Mas meu filho não está preparado para, ele está cabelos ao vento, está cheio de energia, ele vai, mas ele vai se lascar, assim, com certeza que vai se lascar, né? É assim, né? Mesmo as crianças pequenas, né? Tu já viu assim, de repente pega um triciclo, diz tchau papai, tchau mamãe, estou indo. Alguma coisa assim, né? Ele tem uma sensação de segurança, baseada em algum tipo de uma ou outra coisa e vai. Esse é o 10º elo. Aí do 10º, entra no 11º, ou seja, vai mesmo. Quando a pessoa vai, ela está buscando circunstâncias externas que parecem mais favoráveis e vai indo. Só que ela vai se desgastando. Ela deixa de ser um adolescente e vira um adulto jovem, depois um adulto um pouco menos jovem, depois um pouco menos jovem, depois um velho jovem, aí um velho mais velho, aquilo vai indo, daqui a pouco um velho decrépito. Aí está lá, Guru Rinpoche, por favor, eu estou morrendo, conte aí como é que é. Aí, por que é difícil? Porque nós ficamos olhando externamente as coisas. E olhando externamente nós nos frustramos, mas a gente não sabe mais fazer de outro jeito. A gente não aprende a fazer. Então, uma forma de baixar a rotação geral, uma forma de andar nessa direção é baixar a rotação. Shamatha. Aí eu vou parar. Quando eu paro, aí eu tenho a chance de, em vez de começar a procurar em volta, me voltar para dentro, olhar dentro, né? Tem essa chance. Se isso começa a acontecer, é uma boa coisa. Aí a gente encontrou esse caminho que o Buda vai dizer que é o caminho de todos os sábios. Enquanto que os seres do mundo buscam externamente, os sábios se voltam para dentro e buscam internamente. Aí
quando eles vão internamente, eles descobrem que o interno e o externo são inseparáveis. Assim. Mas tem esse caminho que é como o caminho do cientista, que o Buda também descreve. Ele diz, aqueles que buscam internamente descobrem o mundo externo. E aqueles que buscam externamente descobrem o mundo interno. Eu acho isso super bonito, assim. Eu tinha outra pergunta, se o senhor me permite. Sim. No caso de uma pessoa que esteja com uma doença grave ou esteja com uma idade avançada, e ela sabe que ela realmente está já para falecer, isso é esclarecido para ela. Eu tive um caso assim na família. E a pessoa ela não aceitava a morte. Que ia morrer? Chegou a falecer. Não, ela entendia que ia morrer, mas não aceitava que ela teria que morrer, né? Ela não aceitava que e ela causou sofrimento nela, causou na família, porque a pessoa se revoltou com isso. E eu fiquei me sentindo assim, o que eu posso fazer para ajudar mais do que eu já estava fazendo? Eu não sabia direito. Aquilo foi meio confuso, porque realmente a pessoa ela se revoltou completamente. Ela, em vez de aceitar de uma forma tranquila, ela realmente se comportou de uma maneira bem revolta mesmo. Eu acredito que uma boa coisa é tentar apontar aquilo que não nasce não morre, né? Todas as tradições religiosas falam dessa natureza que não nasce não morre. Então não precisa nem ser uma coisa budista, né? Se a gente medita mais, a gente tem uma visão melhor disso, é mais fácil de apontar para o outro, né? Mas é um momento interessante. No budismo tibetano se diz que a presença da morte, a proximidade da morte, ela propicia transformações importantes na pessoa, né? Quando a pessoa entende que a morte está próxima, né? Eu acho que isso realmente é assim, né? Isso corresponde ao bardo do morrer. O que acontece? A pessoa vai morrer, é tipo um avião que está descendo, assim, né? Vai faltar combustível. Ele está procurando uma pista, né? Ele não está encontrando a pista, né? Ele vai bater. Assim, aí ele procura uma estrada que ele possa descer na estrada, né? Ele não está encontrando uma estrada. Ele procura um lago, uma superfície d'água que ele possa descer. Ele não está encontrando, né? Então, aí a pessoa entende aquilo que era crucial, por exemplo. Aí o piloto vai dizer, olha, nós estamos suspendendo o serviço de bordo agora, né? O café terminou, paramos assim, né? Bolachinha parou, né? Nós estamos com uma urgência. Então, isso significa que o samsara terminou, entende? Então a pessoa bota essa consciência, bom, como é que eu vou fazer? Uma possibilidade é assim, quando for bater, eu pulo pela porta, flutuo no ar, o avião se quebra todo e eu fico no topo de uma árvore. Aí a pessoa tem uma ideia assim, uma ideia fantástica, né? Então a pessoa ela não está mais pensando como é que eu vou levar o meu iPad, o meu celular, como é que eu faço? Você não está. Essa parte da vida ela encerrou, né? Não tem essa possibilidade de olhar. Então, assim, a pessoa está... O avião está indo, né? Aí, o que nós vamos fazer? Quem sabe serviria focar a consciência que não nasce e não morre. Não tem outra chance mesmo, né? Olhamos isso, né? Aí a pessoa pode se abrir. Pode ser que aconteça isso nesse ponto, né? A pessoa está revoltada e diz, olha, todo mundo que passou por isso achou mais ou menos, né? Porque, enfim, tudo que a pessoa juntou, a pessoa perdeu. Seus pais provavelmente passaram por isso, seus avós, a sucessão de seres humanos que usam assim, né? Mas ainda que todo mundo morra, tá cheio de gente viva aí. Tem um segredo aí dentro. E as pessoas nascem e já têm tendências para isso e para aquilo, né? Na verdade, as tradições todas dizem que a gente vai indo e vai voltando, né? E vai indo e vai voltando cada vez mais malandro, mais esperto, mais assim, né?
pode ser, né? E também a gente pode mapear, né? O que a pessoa ela tem como segurança. Assim. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma conexão com a tradição espírita, isso ajuda, assim, né? De modo geral. Assim, né? Se a pessoa tiver uma conexão com qualquer tradição espiritual, ajuda, né? Eu lembro uma vez eu fui ajudar uma pessoa, era um senhor, assim, ele estava morrendo. E a filha dele era conectada à meditação, yoga, tinha uma conexão com o budismo, assim, também, né? Ela era uma médica. E ele era uma pessoa digna, assim, tinha vivido de uma forma apropriada a vida toda e tudo, assim, uma pessoa maravilhosa, assim. Mas ele estava desgastado, ia morrer. Aí ela pediu que eu fosse lá, falar com ele, né? Uma coisa, não era a aspiração dele, era a aspiração dela, né? Uma coisa meio assim, né? Aí eles me levaram. Quando eu cheguei, ele estava dormindo. Aí eu sentei do lado. Aí quando ele abriu o olho, pensou, acho que eu já morri. Eis um anjo de vermelho, meio velho, assim. Pensei que ia aparecer um anjo feminino maravilhoso, parece um ser assim, né? É estranho, né? Aí eu digo, olha, sua filha me pediu que eu viesse aqui. Aí ele, tu está sabendo da minha situação? Eu digo, eu estou sabendo. Aí a gente conversou. Respondente, a pessoa morre, mas a bolha não morre. A bolha segue. É como, por exemplo, a gente tem experiências no cotidiano, essa bolha do cotidiano ela termina surgindo no sonho com uma certa característica que espelha, direto ou indiretamente, as opções e visões que a gente estava imerso. Né? Então é bom que a gente dissolva essas bolhas. Nós não precisamos dizer, vamos dissolver as bolhas, agora é uma prática para dissolver bolhas. Isso não vai funcionar. Mas a gente diz para a pessoa, a vida ela é super estranha. Tem momentos que a gente faz coisas que a gente acha que é correto e fere os outros. Né? Mas isso não tem importância. Todo mundo já fez coisas erradas em alguma hora. Assim, né? A gente fez aquilo, mas a gente não é aquilo. Aquilo passa. Né? Quando a gente se aproxima de um certo momento, assim, a gente tem a lucidez, que está mais claro. A gente vê que é como uma criança que faz coisas que não são apropriadas, como um jovem. E a gente também, adulto, jovem ou criança, a gente faz coisas que não são apropriadas, é assim mesmo. A nossa natureza não é isso, a gente não gosta de fazer coisas erradas. Nós somos aquele que constrói coisas erradas, mas ele não aspira a isso, a gente gosta de fazer as coisas certas. Na verdade, todos nós estamos perdoados. Não somos nós que fazemos as coisas erradas, é o engano que se introduz e faz as coisas erradas. Nós não somos aquilo. Aí pode ser que aquilo ajude, né? Mas aí a gente também lembra que quantas pessoas fizeram coisas contra nós também. Agora, é evidente, elas também não são assim. Elas fizeram aquilo, tinham decisão, quiseram atingir, mas elas não são aquilo. Então a gente perdoa também. Então quando a gente perdoa os outros pelo que eles fizeram e perdoa nós mesmos pelo que nós fizemos, a gente tem uma boa chance de... Isso é uma forma de metabhávana, entende? A gente tem uma boa chance de escapar da bolha correspondente, ou pelo menos reduzir o impacto dessa bolha. Isso nos dirige a um renascimento melhor. Assim, né? Mas aí tem um outro ponto. Com relação a esse senhor, né? Eu trouxe essa imagem assim rápida, né? Aí eu trouxe... Aí eu perguntei, eu sabia que ele era católico, assim, praticante, né? Eu digo, o senhor acredita que nessa hora final, Jesus Cristo vai lhe esquecer? Ele disse, não, Jesus Cristo vai estar comigo. Então, é certo. Então agora o senhor só põe a mente em Jesus Cristo e vamos fluindo. Então ele perdoou o que ele tinha feito. Ele perdoou os outros pelo que tinham feito sobre ele. Então aliviou. Aí ele olha para Jesus Cristo, vai atingir a iluminação, vai encontrar o Buda, com certeza.
Assim. É isso. Obrigada. Lama. Direito. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer os ensinamentos preciosos, né? E depois de eu saber que eu só tenho mais um ano de vida agora, depois do velho homem, né? Então, eu quero agradecer aí os instrutores de prática física também. Eu não entendi essa coisa de um ano de vida. Hã? Não entendi essa coisa do ano de vida. Ué, 61, o velho homem está morrendo, só falta um para mim. Falta um para ti? Então, eu quero agradecer aí os instrutores de prática física também, que fizeram muito bem para mim esses dias. E estou lembrando de ontem, foi falado também a história da influência das crianças, né? Estou lembrando de um caso que aconteceu na minha família agora, semana passada, né? A minha de 3 anos e pouco, ela não fazia xixi no vaso, não tinha jeito, né? A mãe e a avó estavam loucas, né? Aí minha neta foi lá um dia, mostrou para ela, agora acabou. O xixi Lulu agora, ela só quer saber de fazer no... Não fazer xixi como? No vaso, ela não fazia. No vaso, tá. Aí minha neta mostrou e pronto. Até na praia ela quer fazer xixi no vaso agora. Então, a minha pergunta é a seguinte, a gente tem visto aí muitos ensinamentos, né, sobre vacuidade, coemergência, luminosidade, né? E baseado nisso, eu tento ajudar uma multidão de pessoas, né? Eu fico impressionado, assim, praticamente metade das pessoas que eu conheço, né, na família, fora da família, passa por algum problema de ansiedade, pânico, depressão, né? Essa metade, quase todo mundo toma remédio, né? Aí eu vou procurando, assim, desconstruir, né? Diminuir o peso dessas coisas. Aí, em novembro, eu estava lá em Brasília, no estudo do Prajnaparamita, né? Estudo uns 4 textos, né? E tinha lá um trecho, eu não tenho ideia. Na verdade, não há nenhuma ilusão que seja, na verdade, uma ilusão. Não há nenhum sonho paranoico que não seja real. Né? Não precisamos pensar se o problema é real, ele sempre é real. E aí nós ficamos em cima disso aí. Pô, cadê o... Mas que ensinamento herético é esse? Cadê a vacuidade disso? Pô, então, estou fazendo errado. Não. Aí ficou um paradoxo assim pra gente. Isso é para surgir um paradoxo mesmo. Porque a gente tem, às vezes, a sensação de que a vacuidade, ela nega a realidade relativa, né? Mas é melhor eu entender por um jogo, assim. Por exemplo, a pessoa está jogando jogo de xadrez, jogo de tabuleiro, que seja. Dentro daquele contexto, aquilo é real, totalmente real. Não é assim, o peão não é um peão, não, o peão é o peão ali. Ele só não é absolutamente aquilo. Quando a gente olha, por exemplo, a gente nega a realidade das aparências, nós temos embutida a sensação de que existe uma outra realidade mesmo para aquilo. Então a gente não precisa substituir a realidade aparente por uma outra realidade aparente. A gente reconhece que a realidade aparente, ela tem por base, inseparável dela, a vacuidade. Mas a gente não precisa negar aquilo. Não é pela negação daquilo. É pela contextualização daquilo. A gente vê aquilo perfeito dentro da bolha. A bolha, isso é a contextualização, né? Mas nós estamos olhando fora da bolha. Aquilo opera daquele jeito, mas não precisa ser. A gente não precisa dizer o sol não se levanta a leste, não se põe ao oeste. A gente diz, não, o sol se levanta a leste, se põe ao oeste. Sem problema. Mas, assim, eu entendo isso. Quando eu tento ajudar quem está com pânico de coisas banais, Como é que funciona isso? A gente vai dizer, você tem toda a razão para ter medo disso. Mas, por exemplo, se você se colocar numa outra bolha, se você olhar de uma forma mais ampla, olhar assim, aquilo... Porque se tu disser que não é assim, ele também vai negar. Ele vai ficar super mal. Então, a forma de acolher o outro, entende aquilo. Não, isso é assim, isso é super dolorido, super assustador, isso é de tal modo. Mas aí tu olha, aí a pessoa
entende que ela está sendo entendida. Aí tem uma comunicação. Aí tu ajuda ela a olhar em outras perspectivas, em outras visões. Aí a pessoa se libera daquilo. Tem mais chance de se liberar dessa. Obrigado. Lama? Agora eu não sei. Gota. Lama, em primeiro lugar, agradecer muito pelos ensinamentos. Maravilhoso tudo. O meu foco é nas instruções para a velha senhora. O senhor disse, você se mantém luminosa e vazia. Eu queria ver se eu estou indo pelo caminho certo. Vazia é aquele silêncio que ouve sem criar nada. E aí depois vou dizer o que eu interpretei também pelo luminosa. Esse ponto, eu vou brincar um pouco contigo, sabe? É assim. Mas é assim, por exemplo, se é o silêncio... Como é que tu disseste? É o silêncio aqui? Silêncio que ouve sem criar nada. Se eu disser que é o silêncio que ouve sem criar nada, já não é vazio, é o silêncio que ouve sem criar nada. Esse é o paradoxo da coisa, entende? Eu estou te atrapalhando, na verdade. Mas é que eu acredito que tu está buscando uma fórmula. Se a gente tiver uma fórmula, essa fórmula estraga o vazio. Eu poderia dar um exemplo. Ontem, na saída do templo, encontrei uma moça e aí a gente começou um assunto a ver com agrofloresta, assim. Quando ela falou, eu fiquei ouvindo. Isso é Fernanda, só pode ser. Não? Como? Não era Fernanda. Desculpa, não lembro o nome dela. Mas assim que ela falou, eu fiquei ouvindo. Só ouvi. Depois até surgiu alguma coisa. Mas assim que ela falou, eu só ouvi. E deu uma amplidão assim naquele ouvir sem nada aparentemente assim. Bom, se eu disser que sim, eu vou estragar, então eu vou dizer que não. Aí tu fica na dúvida. A gente está olhando as aparências, a gente vê elas contextualizadas, a gente vai recuando, né? De repente nós estamos num lugar que a gente não está operando com bolhas, mas nós estamos vivos. Assim, melhor seguir a instrução que diz que a gente tem que fazer familiarização. A gente olha em todas as direções, vai se familiarizando com isso. Aí quando a gente olha as aparências, a gente não está mais fixado, mas não é porque a gente esteja obedecendo uma regra, é porque muitas e muitas vezes a gente olhou aquilo, agora a gente se deu conta como é que as coisas são. Assim. O Tokuda Sanji dizia que o mestre tem que dizer sempre não. Não, as pessoas vêm e querem, será que é isso, será que é aquilo? Diz não. Assim. É cada vez de forma mais dura, mas... A dúvida é melhor do que a certeza. A dúvida, ela nos faz avançar, a certeza, ela amortece, né? Bom, então nem vou falar da parte da luminosa. Acho que está bem, está bem. Tá. Mas se tu tiver dúvida sobre o que eu diria não. Tá. Então agora só mais uma. Aí o Tokuda diz, aí o aluno começa a se desesperar, assim. Aí todo dia ele tem um Dokuzan com o mestre. O mestre está lá. Aí ele tem uma fila de alunos do lado de fora no corredor, o mestre na sala. Aí ele bate o sino bem do lado de fora para dizer que está ali. O mestre já sabe, mas ele tem que bater o sino. De acordo com como ele bate o sino, o mestre já nem recebe. Se bater meio hesitante, o mestre já... A única coisa que o mestre faz é isso. Aí, no fim, todos eles morrem de câncer no fígado, né? Porque eles sempre...
Aí o aluno entra, né? Aí o aluno cada vez tem coisas mais elaboradas, porque ele está alucinado para resolver aquilo, né? Aí o mestre sempre diz que não. Aí no final o mestre fica pior, assim, ele diz, você está querendo dar a lição para mim? Você está querendo dar instrução para mim? Dar ensinamento para mim? Aí eu só estou querendo explicar, ele ainda quer explicar mais ainda. Aí o aluno começa a se esconder. Na hora do Dokuzan, ninguém acha ele. Aí ele some. Assim, né? Aí ele manda 2 caras fortes procurarem ele. Aí trazem o aluno, senta na frente. Aí que ele tá assim, ele não consegue nem engolir, nem cuspir. Assim, né? Esse é o treinamento Zen. Com acolhedor. É assim. Super bonito isso, eu acho. Então esse é o treinamento na linhagem Rinzai, né? Que é com os koans. No Zen, é assim, senta, né? Senta e trabalha. Caminho do agricultor também, né? Do camponês. Eles trabalham. Lama. Desculpa, eu só tinha mais uma. Tem a ver com a prática. Às vezes, quando eu sento, vem um mantra, algum mantra. Isso também é distração, né? Ele vem do lado direito, do lado esquerdo. É assim, se junto com o mantra vier a mandala, isso é do bem. Se não, melhor deixar. Se está fazendo a prática, é melhor não distrair, nem com o mantra. Lama, por favor. Fico feliz de ver você sempre aqui, né? Obrigada. Uma questão assim que surgiu assim num grupinho, né? Uhum. Tem a ver com a intenção iluminada. Qual a analogia com o princípio da incerteza? Ou como que seria a analogia entre budismo e a física quântica? Já que o termo quântico está sendo assim excessivamente usado, como que a gente poderia... A ponte é através do Niels Bohr. O Niels Bohr e a visão complementar da realidade é alguma coisa super profunda, assim, que dialoga com o budismo, né? Que o Niels Bohr, compreendendo que o mundo ele surge coemergente com a própria mente da pessoa, né? Ele compreende isso. Então ele diz que a mente do cientista, ela coemerge com as aparências que o cientista vê mesmo nos experimentos. Diz que os experimentos não têm isenção, porque eles brotam de perguntas que o próprio cientista tem. As perguntas dele brotam dentro de uma bolha. Seria mais ou menos assim, por exemplo, vamos estudar o movimento dos peões. Os peões teriam liberdade ou não teriam liberdade? Eles obedecem uma lei ou não obedecem uma lei dentro do jogo? Aí tu vai olhar, no fim tu faz uma análise estatística, os peões estão operando sempre de um certo jeito. Aí tu chega à conclusão que o peão está programado. Eu não sei de que modo que ele está programado, mas ele está programado. Tem uma lei, aí tu encontra uma lei secreta que opera e faz aquilo funcionar. Aí, na visão do Niels Bohr, tem uma mente que condiciona as perguntas e cria um certo número de possibilidades de resposta. Então, quando nós fazemos uma pergunta, a gente nunca faz uma pergunta verdadeiramente aberta.
A gente sempre faz uma pergunta já oferecendo um conjunto de possibilidades de resposta, que são as respostas que estão dentro da bolha onde nós raciocinamos. Então a pergunta está na bolha e as respostas possíveis já estão mapeadas dentro da bolha. Então isso já define aquilo que é chamado de ignorância. Então é um pouco assim. Eu posso pensar, quando o Sol nasce em diferentes épocas do ano, ele nasce sempre no mesmo lugar, na mesma hora, ou a hora que ele nasce é diferente? Aí eu vou verificar. Aí eu chego à conclusão que o Sol nasce em diferentes posições, em diferentes horários, de acordo com diferentes épocas do ano. Mas eu já estou embutido com a noção de que ele está nascendo, entende? Que é o Sol que nasce e ele se põe. Aí dentro disso, eu sou capaz de fazer um exame cuidadoso, levar um grupo de observadores, a gente marcar o horário certo que aquilo faz. Mas eu estou dentro de uma bolha de realidade, porque o Sol não está nascendo nem se pondo. Então o Niels Bohr vai olhar desse modo, né? Aí ele vai introduzir a noção da complementariedade, que é assim, por exemplo, usando um pouco a nossa linguagem, né? Eu olhando o fenômeno dentro de uma bolha, me brota um conjunto de percepções, ideias e possibilidades. Se eu olhar dentro de uma outra bolha, brota outro conjunto de ideias e possibilidades. E eu tenho uma variedade que não é nem limitada de possibilidades de olhar segundo diferentes bolhas. Então, quando nós estamos usando isso, cada uma das visões é excludente com relação a outra bolha, porque a visão de uma bolha é diferente da visão de outra bolha. Então, uma bolha vai dizer o Sol nasce, outra bolha vai dizer o Sol não nasce. Então é totalmente diferente. Mesmo que a pessoa esteja vendo o mesmo fenômeno do disco luminoso se elevando do solo, nós estamos vendo isso, ainda assim a perspectiva é totalmente diferente, de acordo com as bolhas, né? Então surge essa visão que é chamada de complementar. Se eu quiser entender bem o fenômeno de um modo relativo, é melhor eu entender que as diferentes visões enriquecem o meu conhecimento sobre o fenômeno. Eu não vou encontrar uma única visão que substitua as outras, mas o conjunto de visões excludentes que sejam, elas enriquecem. Então eu não trabalho mais com a noção de que a verdade é uma, mas eu trabalho com a noção de que a verdade é múltipla. E cada verdade ela é parcial, ela não é completa. E eu abdico da possibilidade de considerar que haja um ponto de vista que seja privilegiado e que vá produzir a verdade final sobre aquilo. Então isso é a visão complementar, que se aplica muito bem em vários campos, entre eles o campo da saúde, da medicina, que aí nós podemos usar, por exemplo, diferentes abordagens, né? E podemos usá-las paralelamente também. Lama, assim sobre a questão da Kali Yuga, né? O Dharma está se expandindo no Ocidente, assim, aparentemente está andando, né? Aí perguntaram para o Tarango Rinpoche sobre essa expansão, assim, né? E ele falou que está vendo menos iluminados. E a gente vai conseguir manter essa chama que foi mantida assim nos monastérios, né? Esse ambiente mais tradicional, né? Mais assim dedicado à prática, efetivamente, assim. E isso não vai se dissolver nesse sansarão, essa confusão do sansara, assim, do cotidiano? Eu acho que difícil de se manter isso na forma monástica, né? Que é como a gente está vendo, assim, né? Mas isso não quer dizer que a lucidez não possa se manter de outros modos, né? Como a gente também, em tempos de degenerescência, tem muito sofrimento, tem muita aflição, né? E a gente também está vivendo um tempo interessante, porque a gente está conseguindo gerar tempo livre no meio da vida, né? Não é como no passado, que as pessoas tinham que trabalhar muito para poder manter a sua vida num nível super básico, né? Então agora a gente está ficando numa cultura onde a gente, no cotidiano mesmo, a gente consegue algum tempo. Então eu acredito que
os yogis do cotidiano, assim, os yogis das aparências, né, eles possam se expandir. Desse movimento podem surgir locais onde as pessoas aprofundam a meditação, aprofundam os estudos e seguem, né? Acho que a situação tibetana é um caso particular, assim, porque a situação tibetana ela ainda está num período transitório, né? Não se estabeleceu, não se estabilizou bem ainda. Então, de esperar que esse movimento todo ele amadureça, assim, nesse encontro com o Ocidente, isso amadureça no final de um tempo, né? O reverendo Sugal, que estava aqui, né? Ele está olhando isso, porque ele vem dentro do budismo tradicional, que é o budismo étnico, né? Então ele veio para apoiar as comunidades japonesas no meio disso, né? Aí ele vê o afundamento progressivo desse movimento, né? E é uma coisa interessante, assim. Tu vai conversando com ele, a sensação que eu fiquei é que ele não quer nem salvar esse movimento. É como se ele pensasse que isso é alguma coisa que eventualmente tem que terminar mesmo. Mas ele está aqui palmilhando, né? Ele resolveu fazer esse vídeo para localizar em diferentes ambientes como que essa chama vai se introduzindo e brotando em diferentes lugares. Eu acredito que, de fato, assim, eu tenho visto pelos jebes e sebes, né? E sebes rurais também, que de algum modo as pessoas se sentem beneficiadas, né? Aí tem movimentos rápidos, assim, alguns lugares andam super rápido, super bem. Eu acho que, talvez seja uma visão perturbada minha, mas eu acho que todos os sebes estão bem, nas várias cidades, assim. Né? Quando eu olho, assim, Belo Horizonte melhorou muito, Rio de Janeiro está super bem, aí eu olho Volta Redonda super bem, aquilo tudo, assim, pulando, né? Em todos os lugares, a impressão que eu tenho, assim, tem vários núcleos no interior do Rio Grande do Sul, no interior dos vários estados, né? Eu acho isso, mas, vamos dizer, não é que seja uma organização que está expandindo com poder econômico financiado não sei por aonde, né? Não é. O nosso movimento é simplesmente um movimento de trazer benefício às pessoas. Então a gente vai ajudando as pessoas, aquilo vai andando. É isso que vai acontecendo. Nós não temos uma força dentro do samsara. A gente não é uma coisa assim, nós não somos nem muito organizados, né? Isso não é uma crítica, né? Isso pode ser uma vantagem até. Mas, então a gente vai indo. Acelerar a sua prática é melhor se tornar facilitador ou organizar um jeb, fazer alguma coisa assim, né? Em contato com o tutor, aquilo tudo vai andando rápido, né? Quem for praticar sozinho é muito mais lento. A gente praticar desse modo, beneficiando os outros, não são cobrados. A gente olha para o outro e vê a necessidade dele e vê que a gente não sabe como fazer. Aí nós avançamos rápido. Se a pessoa tentar se isolar para mergulhar em alguma coisa, melhor fazer isso dentro da perspectiva de que ela tem que fazer isso para poder voltar e ajudar. Aí funciona. Então isso é bodhicitta, pessoal. O bodhicitta acelera tudo. Isso não é uma descoberta, isso é o que os mestres sempre falaram, o caminho Mahayana, bodhicitta. É assim. Vocês olharem os ensinamentos de Gampopa, vocês vão ver lá 5 famílias, né? Aí as pessoas, 5 formas de seguir o caminho, né? O caminho Siravaka, Pratyeka Buddha, aí o caminho Mahayana. O caminho Mahayana é muito melhor. Porque ele movimenta, tem energia que se movimenta, que anda assim, né? Então a gente vai fazendo isso andar, melhor assim. Agora quando a gente olha pai, mãe, irmão, tio, vô, avó, filho, a gente sente que a coisa é assim, né? Eles são o bloco zero, eles estão numa situação que eles não avaliam a complicação, assim, né? Aquilo parece que está indo, né?
Mas aquilo é super complicado. E a gente olha os filhos e também não sabe bem como que vai fazer para aquilo não descarrilhar feio, né? Porque eles vão indo pelos 12 elos da originação dependente. Eu gosto disso, não gosto daquilo, e vão indo assim. Daqui a pouco estão na China. Assim. Então esse é um ponto, né? Esse é difícil de regular isso. A gente sente que precisa, a gente não pode invadir, não pode forçar, não pode nada. Mas, de algum jeito, quando as coisas flutuam, como a gente tem essa prática de metabhávana, a gente quer estar perto, quer ajudar, de algum jeito a gente começa a ajudar, né? Eu acho um bom sintoma, como, por exemplo, primeiro vem os filhos, depois vem mães, vem pais, né? Ou o contrário, né? Primeiro vem mães e pais, depois começam a vir os filhos, aí vem os avós. Quando as famílias começam a se juntar, assim, a gente começa a trazer as pessoas mais próximas. Isso é um bom sintoma, eu acho. Porque aquilo que a gente tem, a gente quer compartilhar, né? Se a gente consegue dar um exemplo mínimo dentro de casa, isso é uma boa coisa, né? Porque dentro de casa é o pior lugar. Aí quando as pessoas próximas começam a ver, isso é sinal que a prática da gente melhorou, assim, né? Isso é uma boa coisa. Então é muito comovente, né? A gente vai acalmando e vai seguindo, né? Então nesse tempo de degenerescência é uma outra feição, né? Uma outra feição. E quando eu olho isso, eu já não gosto do caminho dos monges. Não que eu tenha um obstáculo, acho mais rico esse processo assim do que o caminho dos monges. Os mosteiros também têm muitos problemas. Muitos problemas. Mesmo... eu não vou nem começar a trazer os problemas dos mosteiros, né? Mas tem muitos problemas. Aquilo vai, assim, o samsara está ali dentro. Vamos pensar assim, vamos simplificar, né? O samsara, ele está ali dentro do jeito que vocês possam imaginar, tem o samsara ali. Que não é assim, um mosteiro acima das nuvens, alguma coisa assim, não é. Agora tem grandes mestres que estão além desse processo. De modo geral, os grandes mestres, eles não estão em mosteiros. O mosteiro é como se fosse uma grande escola que pega as pessoas, assim, as pessoas vão indo por ali. Vocês vão encontrar grandes mestres que passaram por tempos e com experiências mais ou menos por dentro do mosteiro e riscaram, assim. Eles foram se transformar em yogis. Vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar grandes mestres próximos de aldeias, de comunidades, assim, vocês vão encontrar também. Aí aquilo, os lugares maiores não necessariamente são os melhores. Mas o conjunto disso, torto de um lado e torto do outro lado, aquilo tudo vai se juntando e vira uma coisa razoável, né? Eu acho maravilhoso que os mosteiros também existam e que as pessoas estudem os textos, preservem os ensinamentos e tenham força em conjunto para fazer boas coisas, né? Então os mosteiros têm boas coisas também, né? As escolas monásticas têm boas coisas. Eu acho que é uma descoberta desse tempo que os praticantes leigos podem andar. Desculpa. Pergunta que a Inês encaminhou. Então ela coloca assim: penso que vivo atualmente a experiência da vida através do Dharma, em ação no cotidiano. Mas como facilitadora do SEB, na mandala Lama SEB, percebo uma outra mente dármica que se manifesta. Por exemplo, é uma outra? Outra mente dármica que se manifesta. Quando ela está como facilitadora. Isso. Por exemplo, o SEB se inicia em minha casa, abro as portas de casa para qualquer ser entrar e sinto confiança total. O acolhimento é feito aberto, sem julgamentos. É como se dentro da mandala o Dharma é solto, puro. E fora da mandala é uma prática com certo esforço. Certamente são experiências distintas dentro do Dharma na vida e na mandala SEB.
Percebo esta nova divisão. No início... Deixa eu só passar dentro do Dharma na vida e dentro da Mandala Sebe. Isso. Às vezes assim, né? No início é o Dharma e o Sansara. Agora são 2 Dharmas. Gostaria de ouvir algo do Lama sobre. No Sebe flui a mente do Lama. Fora do Sebe tem o ser aqui, olhando com o Dharma e praticando, mesmo que na presença não flui como no Sebe, uma prisãozinha. Aí depois ela complementa assim. Para ser yoga do cotidiano, livre da mandala em seu aspecto grosseiro, só será possível na iluminação, manifestando como dakas e dakinis, que é outra forma de perguntar, né? A minha sugestão, se na mandala do Sebe é melhor atuar só dentro da mandala do Sebe, seria a sugestão, assim, né? E eu não vejo, assim, uma separação de fato, né? Porque não é que haja mandala do Sebe, existe a mandala. E a mandala inclui o Sebe, as coisas que a gente faz, mas ela não é separada. Se a gente criar a mandala do Sebe, isso talvez não seja uma boa ideia, assim, sabe? Era melhor a gente dar um jeito de ir dissolvendo a mandala do Sebe. É como se fosse uma mandala específica, né? Mas a gente pega os meios hábeis e usa em geral, mas não precisa dizer que aqueles meios hábeis são do Sebe, né? São meios hábeis, se os meios hábeis estão funcionando, a gente vai usando, assim, né? Eu acho que, por exemplo, o que acontece, que talvez seja o caso, né? Por exemplo, nós estamos dentro da sala aqui. Aqui é uma bolha específica, né? Uma mandala específica, né? Que está operando de um certo jeito. Se eu entrar nas bolhas no mundo, essas bolhas no mundo, eu preciso gerar um praticante específico que vai operar por dentro das bolhas, né? Então as pessoas ali, elas não estão entendendo. A gente não está se relacionando com pessoas que, em princípio, têm uma compreensão do Dharma, né? A gente está se relacionando com as pessoas em geral. Então isso, eu acho mais difícil mesmo, né? É mais difícil, porque não vai funcionar tão bem. A gente vai ter que ter paciência. A gente também não deveria ter desejos e apegos ou fixações a resultados, né? A gente vai se movimentando, a gente vai aprendendo com as aparências. Então, se a gente vai aprendendo com as aparências sem se fixar nos resultados, a gente também não tem frustrações de achar que em algum lugar vai melhor, outro lugar vai pior. Cada lugar vai como tem que ir, né? Dentro da limitação mesmo, né? Assim, né? Eu acho melhor entender assim. Se ela, viu, Inês? Trata de evitar essa separação entre uma mandala e outra, né? Seria isso, né? Se quiser mandar uma pergunta adicional, senão a gente se encontra ainda nessa vida. Aqui, Lama. Primeiro, agradecer imensamente as preciosidades dos ensinamentos. Assim, realmente a sua presença é um presente e transformador e, enfim, maravilhoso mesmo, viu? Ilusório, isso seria uma bolha, essa separação, assim, uma reificação. Mas eu ainda estou na bolha. Então, a minha pergunta é em relação ao leito de morte mesmo. Uhum. Eu sou médica e tenho alguns anos, uns 2 anos, assim, vivenciado muito a doença terminal e vivenciado muito esse estágio. Trabalha em um hospital? Recentemente, sim. Em 2 hospitais. E assim... Aqui tem outros médicos? Sim. Quem mais que é médico aqui? Tem vários, né? Uhum. Lá também, né? Legal. Isso também? Eu não acredito. Uau! Como? Homeopata. Homeopata, né? Não? Eu acho que a homeopatia não funciona, né? Isso não funciona assim, com certeza. Dá mais um chimarrão assim, eu estou dizendo bobagem, estou me desgastando aqui. Então, eu também tenho
enfim, fiz homeopatia também. Que legal. Fiz outras coisas também, sou médica de família, mas trabalho também em hospital recentemente. E assim, a experiência do leito de morte tem sido muito forte, mas eu acho que eu tenho ido por um caminho bom. Assim, eu tenho conseguido acessar as famílias, dar conforto e diminuir um pouco o medo da família olha, vai chegar um momento. Então, eu tento colocar elas no processo. Olha, está chegando a hora e está tudo bem, está tranquilo, vamos vivenciar esse processo e começar um elo assim de uma corrente de gratidão, dizer que ama. Vamos lá, quer dizer, eu acho que com a família eu tenho tido tem sido bom, né, de elas relaxarem nesse processo, né? De que vai ser inevitável, e para não ficar naquele chororô de não sei o que, no medo e Então, isso, elas têm realmente relaxado. Para mim, é mais difícil o próprio paciente, assim. Tem muitos momentos diferentes, né? Já aconteceu de, por exemplo, um paciente com câncer de pulmão terminal e estava lá já sofrendo. E assim, eu peguei ele estava na história da culpa. Porque eu fumei, a família toda chorando e tal, né? E aí eu tirei e coloquei uma outra bolha. Olha quantos filhos, olha quanta coisa que você construiu, olha quanta coisa. Era o trabalhador rural e fez isso, fez aquilo. E aí a gente começou, inclusive, qual é a música que você gostava? O sertanejo, botamos música sertaneja e começamos a todo mundo cantar e orar, enfim. Foi muito bonito. Legal. E logo depois, umas horas depois, ele se entregou a Deus, vamos dizer, nessa linguagem, né, da religião vigente, né, ali, e a gente, né, e isso ali eu consegui fazer, mas em muitos momentos, realmente, em muitos eventos assim, com pacientes, eu realmente, às vezes, eu consigo fazer o trabalho com a família, mas para o paciente eu não consigo esse contato, né? Talvez essa coisa do Jesus Cristo, a coisa de Deus, olha para Deus, mas talvez fosse interessante, talvez eu fico às vezes com necessidade de mais coisa para ele focar, né? Não sei se é isso. Se falar dessa vida é transportar para outra bolha, ou não sei, enfim, eu queria que se falasse um pouco mais assim. Eu acho que não tem um jeito único, sabe? Por exemplo, para os praticantes é outra coisa, né? A gente vai lembrar o Prajnaparamita, os 6 selos, com a emergência. Aí tem os ensinamentos de Guru Rinpoche para os 5 bardos, 6 bardos. Aí a pessoa olha o bardo da morte, o bardo do morrer, como é que acontece, o que acontece com a energia, a pessoa observa a dissolução da energia e observa aquilo que não dissolve. Então, tem sempre esse foco, assim, né? A pessoa, ela tem alguma coisa que ela está vendo e ela está ultrapassando aquele aspecto e observando o que não se move no meio daquilo, né? Aí quando, por exemplo, a pessoa está se aproximando da morte, a energia dos 5 elementos, né, os 5 longos, eles começam a decair. Aí a pessoa olha o que está estável além daquilo. De modo geral, quando a pessoa começa a passar por uma mudança, a pessoa fica olhando o que está mudando, a pessoa não consegue olhar o que não muda. É como, por exemplo, um filme, está ali o Titanic afundando, nós estamos olhando o Titanic que afunda, ele não está vendo que, independente disso, a tela continua estável e a luz continua estável. Que o afundamento do Titanic é uma experiência de uma natureza estável. A gente não se dá conta disso. Do mesmo modo, por exemplo, o Titanic está afundando, né? Tem a luz não flutua, e nem tampouco
a tela no fundo. Então, a nossa natureza, enquanto nós estamos experimentando coisas horríveis, que seja como for, aquilo são aparências dentro, na tela. Elas são sustentadas por uma natureza de espaço e uma natureza luminosa, inseparáveis. Isso é instrução para praticante, né? Sim, mas para as pessoas, em geral, eu não acho isso fácil, né? Mas eu posso transportar elas para um foco, por exemplo. Assim, tentar, enfim, falar alguma coisa que foque um pouco. Eu acho que é mais fácil alguma coisa em Sambhogakaya, ou seja, qualidades positivas que a pessoa consiga se conectar, e não o aspecto secreto. Esse aspecto que eu estava descrevendo é o aspecto secreto, né? Mas o aspecto sutil, eu acho que é melhor. Então, de repente, aquele exemplo que eu dei mesmo, quanta coisa linda que já passou alguma coisa assim, e tal, começar isso está na borda do grosseiro para o sutil, porque tu olha coisas lindas que tu aponta, mas elas remetem por uma experiência interna. Então, a experiência interna é que define a bolha. Tá melhor que eles tenham experiência interna melhor quando vão cruzar, né? E que a gente, de algum modo, remova as chaves que podem, as sementes que podem fazer surgir as intranquilidades e as sementes de aflição, assim, né? Se a gente puder, por isso que vem essa dimensão de perdão, que a pessoa perdoe e seja perdoada, se sinta perdoada e perdoe, né? E nós temos o poder de perdoar. A gente não diz, eu evoco o poder de perdoar, você está perdoado. Isso aí não é assim, né? Mas a gente simplesmente diz, isso não tem importância. Todo mundo erra. Então, eu gostei dessa frasezinha, porque é rápido, né? Todo mundo erra. Né? Vamos dissolver isso, vamos partir para observar as coisas boas da sua vida, o que você construiu, o que você fez. Por aí, então. Né? Você conseguiu, muitas pessoas se beneficiaram, né? A pessoa se alegra, né? Aí ela muda para um estado sutil melhor. Obrigada. Se a pessoa tem conexão com Deus, você acha que a morte ela vai causar algum obstáculo nesse contato ou até vai facilitar? A pessoa talvez ela entenda que a morte vai facilitar. Em algum momento você vai ficar desprovido do contato com Deus? Você acha isso? A pessoa vai dizer não. Ou talvez ela diga não sei. Você não sabe porque sua mente é confusa. Mas olha a sua mente e a mente ampla. Aquilo você não vai ficar sozinho, com certeza. Mas pense assim, a pessoa morre uma vez numa vida. Né? Não vá desperdiçar essa oportunidade, né? Eles dão um trabalhão viver, agora nós vamos cruzar. Abre o olho aqui, ela é tipo montanha-russa, né? Agora na montanha-russa você vai fechar os olhos e vai assim, não, se abre e diga, assim, aproveite uma vez, aquilo desce uma vez e depois leva um tempão até acontecer outra. É agora. A pessoa assim, isso. Agora vai. Essa também é bacana de falar. Dependendo da pessoa, olha a montanha-russa aí. Assim, agora é a hora. Você foi subindo. Agora vai. Se tiver que gritar, pode gritar. Se entrega. Eu preciso de um lugar maior aqui. Desde onde eu estou derrubando tudo aqui. Obrigada. Acho que é uma morte gloriosa, assim, né? Bonito, assim, né? Por favor. Em ambas as instruções é descrito que ambos possuíam uma forte devoção pelo Guru e serviram
direta e indiretamente ele por tempos, né? Então, eu gostaria de saber qual é o papel disso no processo da liberação, né? E como foi na sua experiência, né, com o Shagdu e outros mestres que o senhor teve contato? Eu acho que se a pessoa tem essa conexão, né, seria a faixa 4, né? A pessoa tem essa coisa de coração, assim, né? Ela não tem uma coisa analítica, não fez contato com deidade, não está analisando, né, nem está confusa dentro de um bloco zero fazendo coisas, né? Mas a pessoa tem essa lembrança, não. O Buda existiu e existe. Os mestres estão vivos, os ensinamentos são verdadeiros. Mobilizou minha vida, mesmo sem ter encontrado com ele, né? Aí depois, quando eu encontrei, tudo aquilo também foi super comovente, né? E quando eu encontrei o Thiago do Rinpoche também foi uma coisa assim, não tinha nenhuma palavra, mas aquilo transformou meu movimento todo na vida. E quando o Rinpoche também, ele decidiu me ordenar alguns movimentos dele, eu não via aquilo de forma lógica, eu achava que aquilo era... Eu confiava no movimento dele, mas não no meu. O Rinpoche está fazendo isso, é isso mesmo. Eu achava super difícil, porque na época eu já andava pela Unipaz, eu andava em vários lugares, mas eu andava com uma pessoa que falava do budismo, mas eu não falava como um lama, entende? Muito mais fácil. Todo o movimento, quando tu vai dialogar com pessoas de outras tradições, é muito mais fácil quando tu não veste uma roupa de ordenação. Quando tu está representando uma linhagem de ensinamentos, tem um nível de responsabilidade naquilo, né? Então, como é que tu vai dialogar com os outros? Como é que tu vai sentar do lado deles? Onde é que tu vai andar? Então, isso é uma coisa mais perturbadora, né? Mas quando o Rinpoche se movimentou desse modo, eu aceitei. Ainda assim, eu não tinha clareza da quantidade de complicações que isso poderia trazer. Eu olhava assim e achava difícil, né? Também quando o Sua Santidade Dalai Lama deu os ensinamentos e as iniciações de Kalachakra, né? Eu acho aquilo para mim foi muito perturbador. De noite eu não conseguia dormir direito, assim, porque tem muitos votos que tu tem que fazer, né? Aí ele dizia, se você parará aceitar isso, então você repete dessas palavras. Parará, parará. Se você não for aceitar, você fica em silêncio. Aí eu repeti tudo. Eu não tinha bem certeza do que era aquilo. Mas, faixa 4, eu não vou confiando no mestre, estou confiando no Buda, estou seguindo. Vai dar isso. Aí de noite eu corria lá nos textos, ficava estudando. Pá, isso vai ser assim, pá. Ele era super vivo, assim, né? Realmente. Aí de manhã não tinha sessão, aí estavam todos os lamas, todos os mestres reunidos num palco, lá no Madison Square Garden, lá em Nova York, todo mundo num palco, e a plateia fechada, ninguém podia entrar, né? Exceto os brasileiros. Aí eu descobri que tinha uma fresta numa porta, aí eu sentava lá. Eu não entendia nada, eles estavam... Sabe essa coisa de mestre budista? Mas não precisava entender nada, estava lá assim. Uau! Super maravilhoso. Assim. Isso é faixa 4, é um tipo de loucura. Aí eu via um ou outro descobrir aquilo. Daqui a pouco eu via, tinha uns praticantes fazendo prostração diante daquele monte de gente. Eu pensei, pá. Tava lá. Zen. Assim.
Eu acho que devoção ajuda, assim, né? Mas a gente não pode recomendar, tenha devoção, tenha Guru Yoga, tenha uma conexão. Não dá, né? Esse é um caminho que tu não pode dizer, agora faça isso. Não dá. De modo geral, se tu disser, faz isso, a pessoa sai correndo. Então eu digo, não faça isso. Aí as pessoas ficam... Assim, é melhor. A pessoa tem essa conexão, o que acontece? A pessoa se move, né? Ela ultrapassa os obstáculos comuns, não são obstáculos, a pessoa anda, né? Melhor. Isso também pode surgir como certeza, né? Um aspecto mais calmo. Assim. Eu acho assim bom, sabe? Certeza. Aí tu sabe, assim, visão da bandeira da vitória. A vitória é certa. Calma. Agora a gente vai andando. A gente vai andando, né? Essa menina cresceu, né? E ficou abusada, porque eu estou vendo. É uma linda, né? Como? Emocionalmente. Eu lembro dela na barriga e depois a decorrência toda, né? Assim. E as outras... mas elas estão com que idade agora? Não acredito. 18? Isso deveria ser proibido, né? Essa é de 12 também, né? Eu não esperava que já tivesse 12, né? Ah, tem a de 18 e a que pensa que tem, né? Que legal. Vocês estão em que cidade agora? Pelotas? Legal, parabéns. Fiquei feliz de vê-los. Então é isso. Mas melhor obedecer as meninas pequenas, assim, por um bom tempo, sabe? Assim. Alô? Lama, eu tenho uma pergunta sobre, assim, quando a gente começa a entrar mais no caminho e a gente tem uma confiança, assim, enfim, no mestre e tal, mas a gente tem como também acessar ao que está sendo dito, que por enquanto não é possível de ver, ou... Aquilo que não é para ver, te deixa de lado. Não. E guarda, assim. Se tu tiver uma oposição com aquilo, aí tu não te preocupa de ter uma oposição. Guarda a tua oposição. E vai andando. Aquilo que está andando melhor, tu vai seguindo assim. Porque quando tu vai andando por ali, tu vai destrancando as outras coisas, sabe? Assim. Também tu tem que guardar a noção que existem muitas classes de ensinamentos. Então, eventualmente essas classes são contraditórias. Às vezes são coisas verdadeiras que estão sendo ditas, mas elas estão sendo ditas para outras bolhas, então aquilo fica um pouco estranho, assim, sabe? Então a gente vai levar um tempo para entender como que os ensinamentos eles também vêm de um jeito, vêm de outro jeito. Que às vezes é como se a gente pudesse pegar só um pedacinho que ficou bem claro, assim. Mas aí a gente pega aquilo e vai indo, vai reforçando aquilo. Quando a gente reforça aquilo, os outros também se reforçam. Mas tem esse caminho super, assim, se tu mantiver energia, já é uma boa coisa, não é nem cognitivo, né? Tu mantém energia. Se tu puder praticar essa energia estável em shamatha, é uma boa coisa. Aí isso, na medida que tu vai praticando, vai gerando uma capacidade de tu olhar as coisas como bolhas e te manter estável. Aí, lentamente tu vai sentindo, vai transitando em direção à prática da presença através da energia, sem precisar pensar muito, assim. Se puder praticar os 6 selos, os 8 pontos do Prajnaparamita, é uma boa coisa. E aí pratica não só no aspecto cognitivo, mas também no aspecto de energia, né? O aspecto de energia que vai ver se realmente tu está praticando. Porque se a energia se mover, aquilo está ainda preso, né? Mas daria para voltar para tentar achar isso que não se move também. Com certeza. Como uma vai referência. treinando pela própria energia, né? Vai vendo aquilo surgir, aquela energia que surge como um espaço, sem base, ela está ali. Obrigado. Acho que a gente vai fazer dedicação. Tem mais uma. Com relação à questão, o senhor falou desse aspecto faixa 4, o aspecto da gente criar uma noção de confiança e certeza na prática.
E juntando isso com um vídeo que eu já havia visto da Márcia, da Marcinha, que o que eu aprendi com o silêncio, ela diz de um modo muito bonito também, que ela diz, existe um momento que você aprofunda aquilo, você vê, você não vai ter dúvida. Ela diz. E hoje o senhor introduziu esse aspecto da dúvida, né, que é um dos meios hábeis do Zen. E algum tempo atrás, praticando no CEP Pelotas, a Zaira, ela trouxe uma frase de um mestre Zen que ele dizia: a grande fé e a grande dúvida andam juntas durante todo o caminho. E isso foi muito comovente para mim naquela época, assim, e eu tenho convivido com isso muito tempo. Eu queria que o senhor, se possível, pudesse falar um pouco sobre essa questão de como que essas duas coisas se harmonizam, como que essa certeza, esse aspecto faixa 4 e a dúvida, que também, de certa forma, nos traz uma humildade no caminho, elas podem harmonizar. Elas não se contradizem, né? Porque, por exemplo, a grande fé, ela significa a bandeira da vitória. A gente vai atingir. A grande dúvida, ela está... porque a gente não tendo visto, a gente tem dúvida, né? Então a gente olha aquilo e essa dúvida, ela se mantém. Mas essa dúvida, ela não abala a grande fé. Ela é um controle de qualidade associado à realização final, né? Então a dúvida é uma forma de caminhar, né? Eu acho uma boa coisa a dúvida. A crítica. Isso, na verdade, vai nos permitindo jogar luz, clareza sobre o próprio ensinamento. Porque os ensinamentos são caminho, eles precisam ser criticados. Eles precisam ser contextualizados. Como é que o Buda diz que a primeira nobre verdade é o sofrimento, as causas do sofrimento, a possibilidade de extinção de sofrimento e o caminho? Se o Prajnaparamita diz que na vacuidade não há sofrimento, nem causa do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho para atingir a realização, que também não tem ignorância nem extinção da ignorância, como é que é isso? Que os Budas se entendam lá de uma vez por todas, que depois é tudo bem, aí fica mais fácil para nós. É isso. Então a gente tem que poder integrar isso. Não tem contradição entre o Buda dizer que tem o sofrimento e o Prajnaparamita dizer que não tem sofrimento. Tem contradição. Então a dúvida, ela está ligada a isso. Aí nós vamos tomar uma área onde nós temos mais segurança. Então a gente vai indo por ali. Aí com isso a gente vai organizando e contextualizando os ensinamentos. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres,
rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Com a determinação de alcançar o bem supremo e benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa, e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo aqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Mágica manifestação do Senhor da fala da linhagem divina do clã dos Kon, você encanta todos os seres com o caminho Mahayana de Sutra e de Tantra. Com sua atividade brilhando com a glória do benefício e da felicidade, ó Rei do poder que inspira meu coração, rogo para que permaneça firme. Mestre Padmasambhava, corporificação das 3 raízes, Tanton Gyalpo e os demais profetizados pelas Dakinis, e toda a assembleia de Vidyadharas imortais, concedam agora o Cid da vida indestrutível, com maestria sob inexaurível tesouro do espaço dos ensinamentos que amadurecem e liberam da escola da tradução antiga a essência da doutrina de Buda, que esse jovem sol, a emanação suprema que propaga a virtude e excelência no jardim de lótus dos ensinamentos e dos seres, tenha uma longa vida. Que as bênçãos dos infinitos vitoriosos das 3 joias e as atividades dos protetores do Dharma e dos guardiões atados por juramento assegurem que seus pés de lótus permaneçam firmes nos ensinamentos Vajra e que o manto de suas atividades iluminadas e infinitas se expanda por toda parte. Você recebeu sua herança, a bênção da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e dos outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida, e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis como o estandarte da vitória. Guru Rinpoche, corporificação do Buda das 3 tempos. Guru que é a grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos.
remova todos os obstáculos externos, internos e secretos e conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Om Aham Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos e realizados detentores da sabedoria intrínseca. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Lempa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondetsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Em logo Chosun, em Luche, Zalin, Sasson, Chaparpel, Chosun, Awadang, Midral do Songelen, Cho. Então, muito obrigado. Fiquei super feliz, agradeço Marcelo também por ter segurado aqui um bocado, né? Na verdade, as atividades seguem, né? A gente vai ter na sequência o retiro com Alan Wallace e depois o encontro de facilitadores. As atividades vão encerrar mesmo 29, né? 29 de fevereiro. Então, agora a gente vai fazer refúgio. Depois a gente se despede. Então, obrigado por enquanto.